Mas não é porque o Senhor parou e atendeu o outro que está do meu lado que ele não vai chegar na minha causa. A questão é que hoje, a gente como crente, como homem e mulher de Deus, a gente muitas das vezes o inferno abre os nossos olhos, o inferno abre os nossos ouvidos para a gente se atentar naquilo que está acontecendo na vida do outro, e isso tira o nosso foco, entendendo que Jesus começou uma caminhada para chegar na minha casa, e era exatamente o que estava acontecendo ali. Puxa. Aleluia. Aleluia. Eu quero, nesse momento de festa, né? Nós estamos aqui para celebrar um aniversário. E eu estava vindo para cá, né? E eu estava pensando, eu falei, caramba, a igreja está em festa, né? Mas eu quero dizer para você que é um momento propício para Deus operar um milagre. Amém? É um tempo propício para Deus falar o teu coração, trazer respostas às tuas orações. Você pode pensar assim, caramba, mas a igreja está fazendo uma festa, comemorando um aniversário. Mas eu quero declarar que Deus está nesse lugar e Deus está recebendo tudo aquilo que está sendo feito, porque a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. E eu creio que honra abre portas, e o Senhor está abrindo portas para a igreja, o Senhor está abrindo portas para a tua vida nessa noite, amém? Então eu quero dizer para você, se você entrou nesse lugar achando que nada mais é possível para você, que Deus não pode agir, que as tuas impossibilidades Deus não pode fazer, eu quero dizer que Deus pode fazer, porque não há nada impossível para o nosso Deus. E aí você pode me responder, pastora, mas faz tanto tempo que eu estou vivendo esse problema, parece que Deus não vai chegar. Eu quero dizer para você que Deus vai chegar, Ele pode estar chegando, de repente essa semana Deus vai se apresentar e operar um milagre na tua vida. De repente, ao amanhecer, você vai dormir hoje e ao amanhecer Deus vai mudar decretos na tua história. A gente não sabe o tempo, querido, mas nada foge do controle do nosso Deus. O nosso Deus não chega atrasado. Eu tenho falado isso lá na nossa igreja. Nós chegamos atrasados. Nós chegamos atrasados no culto, nós chegamos atrasados nas orações. É ou não é? Nós chegamos atrasados numa festa, chegamos atrasados no trabalho, mas Deus não chega. Nós, na nossa naturalidade, como ser humano, podemos até pensar, caramba, Deus está se atrasando, está demorando demais. Mas eu quero dizer para você que Deus não está se atrasando. E na hora certa, Ele vai chegar, você vai viver o milagre, você vai desfrutar da palavra de Deus, amém ou não amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus ou não conhece Jesus? Tem alguém aqui? Não, né? Todo mundo já chamou Jesus para a sua caminhada e para a sua vida? Sim? Então você vai entender o que eu vou falar para você, aquilo que Deus vai ministrar ao teu coração. E eu profetizo que o Senhor e o Espírito Santo de Deus traduz essa palavra de uma forma única e especial. Eu quero profetizar que a forma que o Espírito Santo de Deus vai traduzir para o teu coração vai ser diferente que vai traduzir para o coração do teu irmão. Porque cada um de nós temos necessidades diferentes e precisamos ouvir Deus falar de forma muito única e muito especial. Amém? E a palavra de Deus lá em Marcos diz assim, aleluia, glória a Deus. Eu ia pedir para aumentar a iluminação, mas não precisa não, era a falta do óculos. Aleluia. Diz assim, no versículo 21, capítulo 5. A Bíblia diz assim, retornando Jesus do barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, local chamado Jairo, e ao ver Jesus prostrou-se aos seus pés. Ele pediu aos prantos e com insistência, minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, repita comigo, então Jesus foi com ele. Você pode repetir mais uma vez, então Jesus foi com ele.
E uma enorme multidão o acompanhava e apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, uma vez melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que saiu do seu interior poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Aos que os discípulos alegaram-lhe, dizendo: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja liberta de todo sofrimento. Versículo 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Simão, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande multidão, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, questionou: por que estás em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam à sua companhia, e ordenou o recinto onde jazia a criança. E adentrou. Então, pegando na mão da menina, ordenou e disse: Talita cumi, que significa: filha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante a menina tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. A gente vê duas histórias aqui, né? Em um momento só, em uma caminhada de Jesus, a gente vê duas histórias, dois sobrenatural de Deus. Mas eu não quero me atentar muito na mulher do fluxo de sangue, mas eu quero me atentar para a vida de Jairo. A palavra de Deus diz que Jairo vê Jesus se aproximando e uma grande multidão se forma. Jairo sabia que a sua filha estava doente e ele se prostra aos pés de Jesus. A Bíblia fala que Jairo começa a clamar a Jesus e pedir a Jesus: Senhor, vamos comigo até a minha casa. Vamos comigo até a minha casa, porque a minha filha está terrivelmente enferma e ela vai morrer. Jairo estava falando para Jesus assim: olha, nas minhas palavras, no meu entendimento, Senhor, se o Senhor chegar na minha casa a tempo, ainda há salvação para minha filha. Se o Senhor chegar na minha casa agora, nesse exato momento, se o Senhor partir para lá e não parar em lugar nenhum, Senhor, ainda há salvação para minha filha. Só que o Jairo não sabia que no meio do caminho algo ia parar Jesus, algo ia interromper a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. E aí eu pergunto para você, como fica o coração de Jairo? Porque a Bíblia fala, querido, que havia uma multidão. E quando a Bíblia fala de uma multidão, a Bíblia não está falando de 1.000, de 2.000. A Bíblia está falando de milhares de pessoas que sabia que Jesus ia passar. E Jesus era um homem poderoso que se compadecia dos enfermos, daqueles que haviam problemas. E toda vez que Jesus parava, Jesus curava. Não era assim no tempo quando o cego gritou, o cego grita a Jesus, não é isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que os discípulos falam? Fica quieto, Jesus não vai te ouvir. Mas Jesus fala o quê? Vou parar. Quem está me gritando? Jesus se compadecia.
Querido, presta atenção. Não é porque eu estou clamando ao Senhor e pedindo para que Ele olhe e me atenda, que o Senhor vai deixar de atender o outro que está ao meu lado. Mas não é porque o Senhor parou e atendeu o outro que está do meu lado, que Ele não vai chegar na minha causa. A questão é que hoje, a gente como crente, como homem e mulher de Deus, a gente muitas das vezes o inferno abre os nossos olhos, o inferno abre os nossos ouvidos, para a gente se atentar naquilo que está acontecendo na vida do outro, e isso tira o nosso foco, entendendo que Jesus começou uma caminhada para chegar na minha casa, e era exatamente o que estava acontecendo ali, porque quando a Bíblia diz que Jesus para uma multidão, você imagina o que é parar uma multidão? Demanda tempo. Amém ou não amém? Demanda tempo, querido. Ninguém para uma multidão de uma hora para outra. Hein? Demanda um tempo, né não? Jesus para, aí imagina todo mundo tropicando no outro. Aí tem que organizar aquela multidão. A Bíblia fala que Jesus olha ao redor e fala: ei, alguém me tocou, hein? Meu Deus. Havia uma multidão e Jairo estava colado em Jesus, porque para onde que Jesus estava indo? Fala para o teu irmão, para onde que Jesus estava indo? Jesus estava indo para a casa de Jairo. A Bíblia fala que Jesus para e ele declara: ei, quem me tocou? Uma multidão, mas uma mulher toca em Jesus. Você imagina? Querido, eu estou falando de milhares de pessoas, porque o que os discípulos falaram a respeito do tocar é uma verdade. Ninguém caminha no meio de uma multidão sem ser tocado, sem ser esbarrado, hein? Ninguém. E aí os discípulos perguntam, mas quando os discípulos fazem essa pergunta, é uma pergunta natural. Mas quando Jesus pergunta, é uma pergunta de sobrenatural. Os discípulos olham de forma natural. Jesus está falando de algo muito mais poderoso. Muitas das vezes a gente olha de forma natural e Jesus está falando: ei, eu estou movimentando o sobrenatural. Quem me tocou? Jesus. Você pergunta quem te tocou? A multidão te aperta. A multidão te aperta. Tipo, tá sem noção, Jesus. E Jesus deve pensar: quem tá sem noção é vocês, porque você não sabe o poder que saiu de mim. Vocês não têm noção do poder. Eram homens que caminhavam com Jesus, e Jesus falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E Jairo estava: meu Deus, está demorando, anda logo. Quem foi que tocou em Jesus? Porque a Bíblia fala, querido, que a mulher não se apresenta na mesma hora. Você imagina, era uma mulher que estava sangrando há anos. Era uma mulher considerada imunda pela sociedade. Não poderia estar ali, aquela mulher vivia reclusa. Quantas pessoas poderiam conhecê-la e pensar: meu Deus, quando chegasse por passar pela multidão, ela poderia ser parada. Mas a Bíblia fala que aquela mulher temerosa, ela demora um tempo, mas ela se apresenta. Eu quero declarar para você que quem vive milagre vai ter que se apresentar para dizer que viveu milagre. Sabe por quê? Milagre de Jesus nenhum fica escondido e oculto. As coisas de Deus vêm à luz, querido. Deus traz a luz. Ei, Deus traz a luz. E aquela mulher começa a declarar: ei, fui eu, Senhor. Se prostra e fala: fui eu. A Bíblia fala que aquela mulher conta toda a verdade. Você imagina aquela mulher contando a verdade para Jesus? E Jairo começa: Senhor, está demorando, você não tem noção. Eu fico imaginando o coração de um pai: Senhor, a minha filha está à morte. No coração de Jairo, diácono, Jesus não poderia chegar, hein? Antes daquela mulher morrer, aquela menina precisava ainda estar viva para Jesus chegar. Mas Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que estiver morto vai viver. Aí, querido, vem os agentes, né? Tem muitas pessoas que a gente pensa que são nossos amigos, querido, mas não são. Hein? Tem até aparência. Vão caminhar, vão nos beneficiar por um tempo. Mas para a gente viver o propósito e viver o milagre, Deus vai ter que tirar. E não fica se prendendo e se doendo, libera.
E não libera amaldiçoando, não, libera abençoando. Porque a Bíblia fala que nós temos que orar até pelos aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Que dirá aqueles que caminharam conosco um tempo, nos abençoaram, mas Jesus está falando, chegou a hora de sair. Porque se não sair, não vai crescer. Hein? Se não sair, não vai frutificar. Se não sair, não vai viver o propósito. E tem muita gente chorando, porque Deus está tirando. Aqueles homens chegam da onde? Da casa de quem? De Jairo. E começa a falar para Jairo, Jesus conversando com a mulher. Ó, presta atenção, querido. Ó, se liga na história. Porque a palavra de Deus é verdade. Você crê como verdade? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hein? Você pensa que aquilo que Deus fez lá naquele tempo, Deus não está fazendo hoje, está fazendo hoje. Hein? Deus não chega atrasado. Deus está curando a irmã aqui, mas está restaurando a tua família amanhã. Hein? O tempo de Deus é perfeito. Jesus conversando com a mulher. Chega alguém perto de Jairo e começa: Jairo, chega. Vamos embora. Tua filha morreu. Não tem mais o que fazer. Quantas vezes você já ouviu isso? Ei, irmã, tá indo para a igreja por quê? Tá há 12 anos orando? Tá há 20 anos orando? Tá há 5 anos orando? Tá há 40 anos orando? Tá indo para a igreja por quê? Chega. Chega, o teu sonho já morreu, a tua família já acabou, chega. Chega, o teu ministério, hein, não existe mais, chega. Acabou, para de incomodar o mestre, hein? Mas olha, presta atenção, querido, hein? Deus não desfoca, quem desfoca é o homem. Deus não perde o foco, Deus não perde o propósito. Deus sabia, Jesus sabia para onde estava indo. Jesus na hora, tem uma versão que eu li que fala assim, na mesma hora Jesus se percebeu e fala para Jairo, Jairo, olha para mim, porque eu estou caminhando para a tua casa. Era mais. Jairo, olha para mim. Olha para mim, se creres verás a glória. Continua crendo, Jairo. Eu vou terminar aqui o que eu comecei, mas continua crendo. Quantos estão entendendo, querido? Aquele que começou a obra, ele é fiel. Se você começou uma caminhada com Jesus, vai até o final, porque no final vai ter testemunho para contar, hein? E até aqueles que saíram da tua vida vão ter que ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida e na tua história. Jairo, olha para mim. Jesus está falando para você nessa noite, olha para mim. Olha para mim, fecha os teus ouvidos para aquilo que estão dizendo ao respeito da tua casa, da tua família, da tua história, hein? Olha para Jesus, os nossos olhos precisam estar no Senhor, nós precisamos continuar crendo, e não importa o tempo, se Deus prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Jairo, olha para mim. A Bíblia fala que na mesma hora a história da mulher se encerra. Presta atenção, querido. Deus está levantando uma igreja madura nesses dias. Uma igreja que entende o que Deus quer fazer e coopera para que o milagre se apresse. A Bíblia fala que Jesus fala para esses homens assim, vocês não vão conosco. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles homens que vieram da casa de Jairo? Vocês vieram desacreditar, pois não vão voltar para ver o milagre. Fiquem por aí. Chama 3. Pedro, Tiago e João. Nem os discípulos foram todos, pastor. Tem milagre na nossa vida, querido, que não são todos que vão poder estar. Tem milagre na nossa história, não é porque são piores ou melhores, não, é porque de repente não têm a mesma fé e não estão na mesma sintonia do milagre. E vão atrapalhar. E Jesus já sabendo disso, hein? Jesus já fala, vou deixar metade por aqui, né, pastor? Eu vou deixar metade pelo meio do caminho, porque quando eu chegar lá, eu ainda vou ter que tirar uma parte.
com quem você tem andado. Precisamos andar, eu tenho falado isso muito no Engenho da Rainha e tenho buscado muito isso. Eu preciso caminhar com pessoas que estão no nível de maturidade espiritual e de fé muito além do que a minha. Pessoas que quando eu digo não vou conseguir, eu falo para mim, não, você não tem noção do que Deus vai fazer. Eu não quero viver de tapinha nas costas e falar, caramba, você é uma bênção. Não, eu quero que as pessoas vejam um milagre do Senhor, ainda que eu não precise dizer nada. Com quem você está andando? Se preciso for, peça ao Senhor, Senhor, tira. Se não está cooperando, tira. Porque eu preciso viver o meu milagre. Eu preciso viver o teu propósito. Eu preciso viver o teu chamado. Porque nada está acabado, querido, hein? Nada morreu. Quem disse que morreu? Basta uma palavra do Senhor e tudo se reverte, tudo se transforma. Fica aí. Vamos embora, Jairo. A caminhada continua. Meu Deus. É muito lindo. Eu amo esse Jesus, querido. Sabe qual é o desejo do meu coração? Que você saia dessa noite buscando uma intimidade com esse Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Que você veja Ele caminhando com você. Que os teus olhos espirituais vejam no meio das tuas lutas. Você veja Jesus caminhando com você. Que os teus olhos se abram e você veja o céu se movimentando ao teu favor. Porque o céu não para. A Bíblia fala que Deus trabalha em favor daqueles que neles esperam. Quantos têm esperado pelo Senhor? Quantos podem falar, Senhor, eu tenho esperado em Ti? Então que os teus olhos se abram e que você veja o movimento do céu ao teu favor. Não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. E isso ficou muito claro na vida de Jairo, porque os homens da terra falaram, a sua filha morreu. Mas Jesus chegou lá e falou, a sua filha está dormindo. De repente, querido, quantos sonhos estão simplesmente só adormecidos? Quantas coisas você já se conformou na tua vida, achando que Deus não está fazendo, que Deus não está... Deus não perde. O céu não se esquece de você. Às vezes a gente passa anos e achando que não vai acontecer. Ontem eu ministrei lá em Nova Aurora e eu estava pregando sobre a mulher sunamita. E o profeta fala para ela assim, ó, você vai, o que ela tem? Ela tem tudo, ela não precisa de nada. Mas eu acredito que aquela mulher já tinha uma construção de vida, já estava descansada, já trabalhou, já tinha conquistado. O profeta pergunta para Geazi, o que ela precisa? Olha, ela não precisa de nada. Ela vive bem, sabe por quê? Às vezes, querido, a gente já está tão habituado a não ter aquilo que um dia a gente sonhou, que a gente acha que não vai ter mais. E a gente pega e coloca de lado aquilo ali e fala assim, não, isso aqui não é para mim, não. Mas o profeta fala para aquela mulher, ao cabo de um tempo, você vai segurar um filho. Sabe o que aquela mulher responde? Senhor, não mintas a tua serva. Sabe por que ela estava conformada? Não gerei até agora. Vou gerar para quê? Meu marido já está velho, para que eu vou gerar? Mas quando Deus promete, Ele não se esquece. Não importa o profeta, o que o profeta falou. Quando aquela mulher fala assim, ó, não mintas a tua serva, o que ela declara antes? Ele é um santo homem de Deus. E o que ela fala para o santo homem de Deus, pastor? Não mintas a tua serva. Sabe por quê? Ela não fez por mal, não. É porque ela estava conformada. Eu não gerei até agora. Já vivi toda a minha vida, já conquistei. Eu só quero ter intimidade com o homem de Deus. Eu só quero entender que Ele abençoa a minha casa. É só isso, está tudo bem. Ela não se relacionou com o homem de Deus porque queria gerar ou porque queria alguma coisa. Ela se tornou íntima do homem de Deus porque ela sabia a presença que aquele homem carregava. Querido, nós precisamos buscar uma intimidade, não por aquilo que Deus pode fazer, mas por aquilo que Ele já é.
Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. O nosso Deus não muda, não há variação nele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra diz que toda a força e todo o poder está na força dos seus braços. E ninguém pode resistir ao nosso Deus. Quantos estão entendendo isso? Será que a tua dificuldade é impossível mesmo para Jesus? Será que a tua história, o que você tem vivido aqui, eu não sei quantos anos, querido, é impossível para Jesus? Eu queria chamar o Ministério de Música. Eu quero dizer para você que nada está perdido. Jesus chega na casa de Jairo, aquelas mulheres estavam chorando. Foram pagas para chorar. Porque na cultura judaica algumas mulheres eram pagas, eram chamadas para estar ali chorando, fazendo todo o cerimonial dali do velório. Tem pessoas, querido, que estão sendo pagas para fingir que estão chorando com você. Você está entendendo isso? Chorar com os que choram é fácil. Eu quero ver você se alegrar com a vitória do teu irmão. É por isso que Jesus tira. É por isso que Jesus tira, sabe por quê? Porque muitos que estavam ali chorando com Jairo não iam aguentar ver o milagre de Jairo e ver a filha dele de pé. Tem muita gente na tua vida que está até passando por choro, está chorando com você, hein? Mas Jesus vai ter que tirar, sabe por quê? Porque quando Ele te der a tua vitória, não vai conseguir celebrar com você. E isso vai tirar o foco, porque tira. Porque pensa alguém que caminha com você há um tempo, querido. Chora com você e tudo. Quando vê o teu milagre, não consegue celebrar, não consegue se alegrar. Isso dói no nosso coração. E aí o que fica? Fica a dor da perda, hein? Fica a dor da ausência, a dor da pessoa que fez mal para você. E o milagre fica meio ali, embaçado. Mas Jesus não quer embaçar nada na tua vida. Jesus quer deixar tudo muito limpo e tudo muito claro para você entender que aquilo que Ele faz, ponto e acabou. Gostem ou não gostem, aceitem ou não aceitem, fiquem ou saem, Ele é Deus, e se Ele falar que